Trump anuncia uma política de restrição da entrada de cidadãos de 19 países diferentes, tendo cada um seus motivos particulares, mas uma abrangência geral. É uma questão de segurança nacional. Enquanto isso também, compra mais um capítulo da briga com Harvard, anunciando a suspensão da entrada de estudantes estrangeiros por pelo menos 6 meses, com agravante para alguns países, como por exemplo os chineses, que já prometem retaliação, não só, claro, contra o governo americano, mas alegando também uma tentativa de juntar países que não concordam com as atuais políticas do Trump. Falar um pouquinho também, galera, sobre o Lula, que está em viagem à Europa, particularmente à França, e tem toda aquela situação, né, do Lula, do Macron, a internet até coloca, né, que existe um bromance ali, pelas fotos que eles tiram, de mão dadas, ano passado, por exemplo, né, o ano retrasado, enfim, na Amazônia, mas eu diria que nem tudo são flores. Apesar de algumas pautas similares, eu diria que existem alguns pontos de extrema discordância, principalmente a possibilidade de um acordo Mercosul-União Europeia que o Lula prometeu que o Macron vai ter que aceitar, e questões relacionadas às sanções contra a Rússia e à guerra entre Rússia e Ucrânia. Já Vladimir Putin faz uma declaração ali para os seus membros mais próximos, colocando que depois dos ataques que a Ucrânia fez contra ferrovias, contra a ponte da Crimeia e a operação Teia de Aranha, a Ucrânia é considerada uma organização terror e, portanto, deve ser tratada como tal. Uma grande resposta vai acontecer e até o Trump sabe disso. Vale lembrar que ontem o Shoigu, responsável pela defesa da Rússia, esteve em reunião com membros da Coreia do Norte, inclusive com Kim Jong-un, com os norte-coreanos garantindo um apoio incondicional à Rússia até a vitória dos russos. Ou seja, mais um país que possivelmente vai se voltar contra os ucranianos. Para finalizar, a gente tem também o próprio Estados Unidos, com Trump entrando em um consenso com parte dos democratas do país, sinalizando um abandono ao teto da dívida pública americana, o que pode estar demonstrando, claro, uma situação fiscal preocupante para o país. Se vocês querem entender um pouco mais sobre esses assuntos, e muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim, tudo para você se manter sempre bem atualizado, já se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha esse vídeo, que eu, professor Ricardo, conto muito com a sua ajuda. Belezinha? Pessoal, recado rapidinho da nossa parceiraça do canal. Galera, presta atenção que tá chegando aí o dia 12 de junho, dia dos namorados, e eu sei que você tá desesperado procurando aquele presente pra pessoa amada demonstrar todo o carinho que você sente pela pessoa. Posso dar uma dica sensacional pra vocês? Dê as roupas da Insider, que são as melhores e mais tecnológicas roupas do Brasil. Eu posso falar, galera, com grande propriedade, porque assim, meu guarda-roupa é praticamente composto de roupas da Insider. Eu tenho as meias, as cuecas, que aliás são sensacionais, tá? Bermudas, calças, camisetas, camisas, as camisetas tech t-shirt de gola convencional, gola V, enfim, galera, todos os modelos acho que eu tenho, tá? E por que eu tô recomendando para vocês? Primeiro porque eu consigo disponibilizar para você, que é meu inscrito aqui, meu companheiro de guerra aqui do canal, o cupom Prof. Ricardo, que vai te dar acesso a 15% de desconto em todas as peças. Só isso já é um baita benefício, além dos descontos acumulados que existem no site, claro. Mas além disso, eu tô falando para vocês de uma Insider que tem um ótimo custo-benefício, roupas que têm um excelente caimento e que eu tenho certeza, cara, que a pessoa amada vai gostar. Professor, mas ela sempre troca as roupas, ela não gosta, a roupa é muito grande, né, pequena, enfim, cor que ela não gosta. Cara, você tem um modelo ali na Insider, que é o modo de troca facilitada, que a Insider garante a troca para um eventual, né, coisa que o seu parceiro goste mais, que vai conseguir da mesma maneira demonstrar todo o seu carinho, porque todas as peças da Insider são sensacionais. Mas não perde tempo, galera, que o dia dos namorados está chegando, tá? A Insider consegue fazer um frete com uma entrega aí relativamente rápida. Confira, claro, né, o tempo de entrega no site quando for fazer ali o pedido. Mas eu tenho certeza que a Insider é uma excelente pedida para você demonstrar todo o amor pela pessoa querida nesse dia dos namorados. Então, link na descrição, cupom Prof. Ricardo e tem acesso às roupas da Insider. Para você, ou claro, para sua pessoa amada. Eu tenho certeza que vai ser um ótimo presente nesse dia dos namorados. Bom, galera, então bora lá pro vídeo, ó. Como eu falei para vocês na introdução, a gente teve um anúncio super importante do Trump, lembrando que ele já tinha feito isso lá no seu primeiro mandato, mas naquele momento a justiça americana acabou limitando algumas ações, porque naquele momento o Trump ele reduziu o número de países e ficou muito focado em países islâmicos. Então, naquele momento, a Suprema Corte alegou que tinha discriminação de raça, etnia, tal, né?
Dessa vez, ele colocou um grupo mais abrangente de países, são 19 países que apresentam pelo menos restrições, sendo que 7 são restrições e 12 são impeditivos total, e fez ali uma explicação detalhada, ou talvez não detalhada, mas pelo menos ali uma explicação singular para cada um dos casos. Poxa, por que do Afeganistão? Por que do Chad? Por que do Congo? Por que da Venezuela? As restrições, né? Por que do Irã? Colocando justificativas para cada um dos países. Mas o contexto geral, segundo o próprio governo Trump, é a questão de segurança nacional. Tanto que ele deixou bem claro nas suas falas que ele não quer, né, que essas pessoas entrem no país, e até citou, por exemplo, o atentado que aconteceu no Colorado. Só uma pequena observação, o atentado que aconteceu no Colorado, sim, foi praticado por um islâmico, mas um islâmico do Egito. E o Egito não está na lista dos países. Até porque a gente sabe que a relação entre Egito e Estados Unidos é uma relação relativamente próxima, principalmente entre governos. O próprio Trump já falou que o general al-Sisi é conhecido como o seu ditador mais querido, né? Ou seja, o seu ditador mais legal, o ditador mais próximo dos Estados Unidos. Lembrando que não é de agora, as relações próximas entre Estados Unidos e Egito vêm pelo menos ali desde o acordo de Camp David, com a saída com a morte do Anwar Sadat e a ascensão posterior ali do Hosni Mubarak. Mas enfim, né? E essa lista de países, ela conta ali com alguns casos, né? Como Haiti, Guiné Equatorial, Mianmar, que são países que não são de maioria islâmica. Tem a presença, claro, de islâmicos, mas não maioria islâmica. Feita ali por uma ordem executiva, eu diria que não que impede, mas dificulta possíveis sanções da Suprema Corte americana. Ah, professor, mas está certo, porque são países que patrocinam terror, né? Então, pela lista dos Estados Unidos, o único dos países que foi enquadrado nas condições de países que patrocinam terror, enfim, é o Irã. O Irã realmente teve ali limitações na entrada de cidadãos e até faz sentido, galera, pelas disputas geopolíticas envolvidas. Mas, segundo os Estados Unidos, é porque os países que foram colocados não apresentam procedimentos adequados na verificação de segurança na emissão de passaportes e documentos de viagem. Nós, americanos, não deixaremos que o que aconteceu na Europa aconteça também aqui, alegando que alguns desses países também apresentam um alto índice de overstay, né? Ou seja, quando você concede ali a licença para o cidadão daquele país entrar nos Estados Unidos, muitas vezes eles acabam tendo o visto ali, né, vencido e continuando no país. Então, por conta de um passado, falta de verificação, questão de segurança, limitaram a entrada de alguns cidadãos de alguns países específicos. Alguns foram só, entre aspas, limitados. Pois bem, galera, além dessas questões, a gente ainda teve mais uma norma administrativa que foi colocada pelo Trump, alegando que, durante os próximos 6 meses, a Universidade de Harvard está proibida de receber estudantes estrangeiros. E, mais uma vez, colocando a questão de segurança nacional. Só que, principalmente em relação a alguns países específicos, como, por exemplo, os próprios chineses. Segundo as falas, nota emitida pela Casa Branca, tá? O FBI, ele alerta há tempos que adversários estrangeiros aproveitam o fácil acesso ao ensino superior americano para roubar informações, explorar pesquisa e desenvolvimento e espalhar informações falsas. Ele ainda alegou, a partir da nota, que Harvard recebeu cerca de 150 milhões de dólares dos chineses e os chineses estariam em cooperação ali com a universidade para pegar a tecnologia dos Estados Unidos e utilizar em aparato militar para os chineses. A gente sabe que, além de toda a guerra comercial, a própria possível guerra bélica envolvendo Filipinas e China, o Mar da China Meridional, a questão em Taiwan, eu diria que a questão dos chips semicondutores, das inovações tecnológicas, a guerra tecnológica travada entre China e Estados Unidos, ela é gigantesca. Até trouxe para vocês no vídeo de ontem que a gente teve a informação que foi divulgada ontem mesmo, que lá em julho do ano passado, um pesquisador, um cientista chinês tentou entrar nos Estados Unidos, segundo o FBI, tá? São informações dos americanos, não confirmadas pelos chineses, claro. Mas tentou entrar em solo americano carregando um fungo, que seria responsável pela destruição de lavoura, cevada, trigo, enfim, outras produções, e poderia até mesmo pegar ou contaminar, enfim, seres humanos. De novo, a China não confirma as informações, mas é nesse nível que está o ponto de tensão entre China e Estados Unidos, além de toda a guerra comercial.
Só que a China anunciou que não vai deixar barato e vai tentar coordenar, não só dentro da China, mas com vários aliados à China, uma espécie de coalizão anti-Estados Unidos, alegando que vai defender com firmeza todos os seus estudantes. Segundo nota da China, a China sempre se opôs à politização da cooperação educacional. As ações relevantes por parte dos Estados Unidos apenas prejudicarão a imagem e a credibilidade do próprio Estados Unidos. Ou seja, galera, claramente a gente tem uma política de restrição à entrada de imigrantes e, como o próprio Trump colocou, a ideia é fazer com que o que aconteceu na Europa, segundo ele, a entrada de refugiados, imigrantes, enfim, que acabaram gerando algumas tensões sociais e até mesmo resultando no crescimento de uma direita ultranacionalista, mais anti-imigração, seja o caso do Vox na Espanha, seja o caso da própria Giorgia Meloni na Itália, né? Seja o caso agora do Chega em Portugal, não acabe repercutindo também nos Estados Unidos. E aí, pessoal, política certa do Trump? Deixa aí nos comentários. Enquanto isso, temos também o Brasil ou Lula, né, fazendo uma viagem ali especial em direção ao continente europeu, visitando Emmanuel Macron. E como sempre a internet, cara, você sabe assim, né, que o Brasil... Professor, como que o Brasil se insere na divisão internacional do trabalho? Ou seja, qual que é o papel do Brasil na economia global? Somos ali exportadores, né, de soja, de ferro, de petróleo, de aviões e de memes, né? Então o Brasil sempre com essa dia tá relacionado ali às piadinhas. E da última vez na penúltima vez que Macron e Lula estiveram reunidos, eles sempre ali tiraram fotos muito bonitas, às vezes de mão dadas, dando alguns abraços ali um pouco mais próximos. E a internet começou a falar que existe um bromance, né? Uma proximidade aí exagerada entre o Macron e o Lula. E eu diria, galera, que assim, os dois eles têm pautas que são relativamente parecidas. Pelo menos o discurso. O Brasil, por exemplo, esse ano está sediando a COP30, que é uma reunião que vai discutir o futuro, né, questões relacionadas às práticas climáticas. É a COP que acontece 10 anos depois do Acordo de Paris, que foi uma espécie de renovação dos votos, já que o protocolo de Kyoto se mostrou um protocolo fracassado. Então vamos ali analisar os resultados. A COP30, ela promete ser uma COP que vai buscar fazer com que os países desenvolvidos cumpram as suas obrigações que foram prometidas lá no Acordo de Paris e repassar a verba para os países subdesenvolvidos, investir em preservação ambiental, tal. E a gente sabe que tanto o Macron quanto o Lula, eles têm algumas pautas de defesa dessas instituições internacionais, como a ONU, não exatamente da maneira como está hoje, né, mas a defesa que instituições como as organizações não governamentais ou a própria ONU, talvez reformada, mas deva ganhar importância frente aos nacionalismos. Defende muito mais uma pauta de globalização, até mesmo no sentido político, do que exatamente uma pauta nacionalista, como a gente percebe um crescimento hoje, não só no continente europeu, mas até mesmo, por exemplo, nos Estados Unidos, uma falta de credibilidade dessas organizações internacionais. Então eles alegam que estão lutando pela democracia, não só local, mas também global. Professor, que bonito, então os dois são super aliados, né? Eu diria que sim, guardado alguns embates importantes. O primeiro grande embate, e talvez o mais sério, esteja relacionado ao acordo Mercosul-União Europeia. O acordo Mercosul-União Europeia é um acordo que ele começou a ser negociado em 1999, na época era o Fernando Henrique Cardoso, o presidente do Brasil, e ele foi anunciado em 2019. Só que não tinha sido finalizado, porque faltava ali parar algumas arestas, tal, né? No finalzinho do ano passado, a gente teve a Comissão Europeia, a Ursula von der Leyen, espécie de poder executivo do bloco, anunciando junto aos presidentes do Mercosul, Brasil, Argentina, Paraguai, Uruguai e a Bolívia, que está recém-ingressa, e a Venezuela, que está suspensa do bloco, né, porque não respeita a democracia e os direitos humanos, a assinatura desse tratado. Só que, na verdade, é uma assinatura de intenções, vamos colocar assim, porque isso ainda precisa ser aprovado pelo Parlamento Nacional de cada um dos países do Mercosul. Não vejo grandes dificuldades, talvez a Argentina gere algum tipo de embate, porque hoje o Milei tem uma postura muito mais anti-Mercosul do que exatamente a favor do bloco. E na União Europeia está o grande problema, porque eles alegam que existem alguns países, como o Brasil, até a própria Argentina, que tem no setor agrícola, no setor primário, parte da sua força, grande parte da sua força. E isso poderia comprometer alguns países que também têm na agricultura parte da sua força econômica.
A França, conhecido como o celeiro agrícola do continente europeu, a Hungria, a Polônia, produção de trigo, grãos, enfim, vem numa possível competitividade da entrada de produtos agrícolas do Mercosul uma chance de falência para os seus agricultores. E não são só os governantes, os próprios agricultores. Principalmente na França você vê ali protesto, né, de pessoas com tratores, pô, fora Mercosul, não queremos o Mercosul, tal, por quê? Os agricultores franceses alegam que existem legislações que são muito fortes na União Europeia em relação a pesticidas, em relação a algumas práticas ambientais, que acabam encarecendo, aumentando o custo de produção. Só que essas mesmas práticas não existem no Mercosul. Então isso poderia fazer com que o produto do Mercosul, já que não respeita as mesmas regras, entrasse mais barato e quebrasse os produtores locais. Ou seja, na prática, o que os franceses querem, assim como a Polônia, assim como a Hungria, mas a França é o grande nome, quer colocar os seus produtos industrializados no mercado brasileiro, até porque sabemos, galera, que a Europa precisa de mercado consumidor, grande parte dos países estão estagnados economicamente, essa é a verdade, mas não querem que os produtos agrícolas brasileiros e do Mercosul entrem no mercado europeu, alegando que isso poderia quebrar os produtores locais. O Lula talvez seja o maior defensor. Temos alguns países que também defendem, né? A própria Ursula von der Leyen, por exemplo, o Olaf Scholz, da Alemanha, defendia, agora o Friedrich Merz, né? Possivelmente também vai defender essa proposta, e a Alemanha, claro que é um país importante. O Pedro Sánchez, da Espanha, por exemplo, também defende o acordo, mas a França é uma das principais resistências. Então não são todas flores ali, né? O próprio Lula, por exemplo, cara, colocou que ele vai assumir, aliás, a presidência do Mercosul agora no próximo dia 6. E que ele não vai deixar a presidência do bloco, essa presidência dura 6 meses, sem a finalização do acordo Mercosul-União Europeia. Pede para que o Macron, por favor, abra o seu coração para o Mercosul. Essa é a melhor resposta que as nossas regiões podem dar a esse cenário de incerteza pela volta do unilateralismo e do protecionismo econômico. Ou seja, vai jogando já, né? Pô, Macron, não é você que defende o multilateralismo, a União Europeia, a OTAN, a ONU. Então, vamos defender o multilateralismo, vamos defender o fim do protecionismo econômico. Não vamos deixar que essas instituições que foram criadas no pós-Segunda Guerra Mundial vão à ruína pela ideia de um Trump mais nacionalista, de barreiras protecionistas. Vamos fazer um livre mercado. O Macron respondeu, colocando que hoje o acordo, ele parece sim ser estratégico e importante para os europeus e para o Mercosul, mas que ele peca em questões que o Brasil considera sensíveis. Também deu uma provocadinha no Brasil. O Brasil não é vocês que vão liderar a COP30, isso porque nem começou a falar, né? O Brasil vai liderar a COP30 e está falando, por exemplo, de flexibilizar o licenciamento ambiental. O Brasil vai falar em COP30, mas está querendo explorar a margem equatorial, até expandindo a sua zona econômica exclusiva em 360 mil quilômetros quadrados. É que aí entra no nível a mais, né? Vamos colocar assim, tá? E aí ele colocou que são coisas que o Brasil considera sensíveis também. Ele até perguntou, poxa, como que eu vou explicar que eu exijo que meus agricultores respeitem as normas, mas abro para produtos que não respeitam essas normas? A gente tem que aprimorar o acordo. E aí ficou mais ou menos nesse embate, né? O Lula falou, não, mas pense bem, Brasil, poxa, tem alguém que defenda mais o meio ambiente do que eu. A gente tem a Marina Silva, que é a ministra da Agricultura, a ministra do Meio Ambiente, perdão, que toma porrada de todos os lados, segundo o Lula, e ficou nesse embate. Na prática, acho que foi uma provocadinha dali, uma provocadinha daqui, não sei se vai ter grandes avanços. Caso a gente tenha a assinatura do acordo Mercosul-União Europeia, muito possivelmente será a revelia dos franceses, que vão ter que engolir o que o Conselho Europeu e o Parlamento Europeu decidirem. Afinal, é o poder legislativo da União Europeia, né? Além disso, outro embate aí que existe entre os dois está ligado, por exemplo, à questão entre Rússia e Ucrânia. A gente sabe, galera, que o Brasil ele alega que tem uma postura de neutralidade. Até mesmo o próprio Sergei Lavrov, ele cobrou numa reunião com o Celso Amorim, que é o nosso assessor especial das relações exteriores, que o Brasil tivesse uma postura mais enfática em favor dos russos. O Celso Amorim falou que não, que o Brasil, por exemplo, já condenou a Rússia 2 vezes na ONU, mas que é contra a aplicação de sanções unilaterais. Que o Brasil não vai comprar a briga do lado de nenhum dos dois, né? O Macron falou que não. Hoje tem que estar bem claro que há um agressor que é a Rússia e um agredido que é a Ucrânia. Todos queremos a paz, é óbvio, mas não há pé de igualdade. Americanos, brasileiros, chineses, indianos, todos devem fazer pressão para que o Putin finalize essa guerra e, claro, para que ela não volte.
Mais um ponto de debate, porque o Brasil, ele alega que não, a gente tem que deixar os dois se resolverem, a gente pode mediar algum tipo de situação, mas a gente não vai comprar guerra do lado de ninguém. O Lula até respondeu colocando que ele discutiu com Xi Jinping, presidente da China, e colocou à disposição, mas que quando os dois quiserem negociar, Brasil e China podem dar sua contribuição, mas são os dois que devem decidir, e não o Brasil ou a China aplicar sanções unilaterais contra os russos. Então percebe, né? Amizades, amizades, alguns embates à parte. O acordo Mercosul-União Europeia e o posicionamento em relação à guerra Rússia-Ucrânia são dois pontos que afastam geopoliticamente Brasil e França, pelo menos no momento. Outros pontos foram discutidos, né? Como, por exemplo, a questão do aporte financeiro dos países desenvolvidos na COP30. Acho que essa cobrança vai ficar muito mais na própria COP30, que vai acontecer em novembro. Aliás, com vários problemas estruturais em relação a turismo, na cidade de Belém e tal. Quando chegar o momento, discutiremos sobre isso. Críticas que foram feitas a Israel, Brasil e França concordam muito com as críticas, né, em relação à postura do Benjamin Netanyahu. O Brasil sempre criticou e a França vem aumentando o tom das críticas em um passado recente, inclusive colocando a possibilidade de sanções contra o Estado governado pelo Benjamin Netanyahu e também a própria questão da reforma do Conselho de Segurança da ONU. O Lula até falou, poxa, hoje a gente tem uma ONU, por exemplo, que tem uma guerra entre Rússia e Ucrânia e não consegue responder aos anseios que estão pedindo por uma paz mundial. Ou a questão, por exemplo, de reclamações em relação à postura de Israel, sem que a ONU consiga tomar ações concretas. E se a gente reformasse o Conselho, hein? E talvez assim, né? Poxa, só coincidência? Fizesse com que o G4, Brasil, Índia, Japão e Alemanha ingressasse no Conselho de Segurança da ONU. Talvez por coincidência o Brasil esteja nessa, né? Cara, lembrando que o Brasil, pelo menos desde os anos 2000, insiste muito nessa pauta, que o Brasil deve fazer parte do Conselho de Segurança Permanente da ONU. Ou seja, reunião legal, Macron e Lula bem amigos, excetuando em alguns temas um pouco mais sensíveis. Enquanto isso, cara, tivemos também o Putin alegando ali que ele se recusa a fazer, nesse momento, uma negociação de paz. Ele estava em uma reunião virtual com alguns dos seus principais assessores e colocou que o que a Ucrânia fez, seja na ferrovia, que a gente teve inclusive a morte de civis, lembrou que a Ucrânia não assume essa questão, hein? Os ataques à ponte da Crimeia, que a Ucrânia assume, e a Operação Teia de Aranha, que mais uma vez, hein? Dessa vez agora a agência Axios colocou que o Trump ficou assim, extremamente, falou, nossa, olha que poderoso, segundo a agência Axios, hein? Ele até comentou, eu fiquei muito surpreso, é como se um chihuahua conseguisse atingir um animal de grande porte, comparando a Ucrânia como se fosse um animal menos poderoso, né? Com a Rússia com um animal mais poderoso. Fiquei surpreso, mas que ele teme as possíveis respostas. Porque, nesse momento, o Putin teve a sua imagem, entre aspas, manchada, né? Poxa, a Rússia é tão vulnerável assim. Uma operação planejada durante 1 ano e meio teve sucesso, destruindo 1/3 dos bombardeiros ali da Rússia. Até a própria Rússia colocou, por exemplo, que a maior parte nem foi destruído, só sofreu avarias, mas que depois de algumas manutenções, enfim, vão ficar prontas de novo. A mídia ucraniana e a mídia ocidental contesta, alegando ali algumas imagens tal, mostrando que alguns bombardeiros foram de fato destruídos. De novo, né, cara? Numa guerra, a primeira coisa que morre é a verdade. E aí o Putin colocou que não dá para ficar negociando com um país que faz esse tipo de ataque. Como a gente sabe que a resposta vai vir, não sabemos como, ataque à infraestrutura energética, a utilização do Oreshnik, a própria Embaixada dos Estados Unidos emitiu um alerta para os seus cidadãos que ainda moram em solo ucraniano tomarem cuidado, porque o ataque contra a Ucrânia é iminente por parte dos russos. Professor, mas será que eles têm essa capacidade? Capacidade, claro que tem. Mas eu diria que assim, né? Não vai chegar, espero eu pelo menos, e não vejo que isso vai acontecer no futuro próximo, algum tipo de retaliação nuclear. Nem mesmo com armas nucleares táticas, né? Ou seja, que não causariam desastres ao continente europeu, mas sim só algumas regiões específicas. Mas seria um pulo muito grande. Precisa de mais equipamentos, mais militares, mais artilharia, mais munições. E para isso, a Rússia tem uma parceria sensacional para os russos, que é um dos países que tem a maior capacidade de inventário, talvez não os mais atuais, mas assim, inventário em quantidade, porque é um país que está em guerra desde a década de 50,
que é a Coreia do Norte. Professora, sim, a guerra, né, das Coreias de 50 até 53, não é que em 53 teve a paz entre as duas Coreias. Assinou-se um armistício. Mas, poxa, a Coreia do Norte é um país beligerante, é um país que investe muito no setor militar em capacidade de aumento do inventário desde a década de 50. E ontem a gente teve o Shoigu, que hoje é o chefe do Conselho de Segurança da Rússia, se reunindo com Kim Jong-un, que prometeu que o apoio à Rússia vai ser incondicional. Segundo as palavras da Coreia do Norte, tá? Daremos apoio incondicional à postura da Rússia e à sua política externa em todos os temas da política internacional, incluindo, claro, o tema ucraniano. Temos a convicção de que a Rússia, como sempre, alcançará a vitória e a Coreia do Norte estará junto para alcançar essa vitória com os russos. Professor, lembrando, hein? Ano passado, Coreia do Norte e Rússia assinaram um acordo de defesa mútua, o que garante que se a Rússia estiver em guerra, os norte-coreanos são obrigados a ajudar e que se a Coreia do Norte estiver em guerra, os russos são obrigados a ajudar. Segundo as informações, não são oficiais, hein, galera? São informações da Ucrânia. A gente tem hoje 12 mil soldados norte-coreanos que lutaram em Kursk, além de 500 oficiais e 3 generais. Cerca de 600 mortes de norte-coreanos foram dadas ali no campo de batalha. Então, essa postura dos russos de fazer uma grande resposta, lembrando que estão concentrando tropas em Kharkiv e ataques estão acontecendo nesse momento, tanto em Kharkiv como em Sumy, essa resposta pode vir além de ataques às centrais elétricas, atende ataque possivelmente com o Oreshnik, porque amedrontaria também os europeus, com uma incursão territorial. E pelas palavras do Kim Jong-un, até mesmo com apoio da Coreia do Norte. E para finalizar, pessoal, a gente sabe que a situação fiscal dos Estados Unidos não está nada confortável. E que, aliás, o grande plano, a reforma de impostos que o Trump fez, preocupa muito especialistas. Até mesmo Elon Musk, que vem trazendo críticas diárias ao plano do Trump, alegando que ele sim reduz os impostos, aliás, ele corta gastos, mas não o suficiente para dar conta da redução dos impostos americanos, que, pelo plano do Trump, segundo especialistas, 2,5 trilhões acrescidos à dívida devem vir em um futuro recente. Lembrando que hoje a dívida dos Estados Unidos está orçada em 34 trilhões de dólares. E existe um teto da dívida pública, que a partir daquele aumento os americanos não podem contrair novos empréstimos, a não ser que haja uma autorização para aumento da teto da dívida, claro, né? Que é o que já aconteceu com o Biden, que aconteceu em vários governos anteriores. A relação dívida-PIB dos Estados Unidos não é de hoje que vem piorando, a situação americana vem piorando, né? Pois bem, galera, o que o Trump desejou agora é que tem que finalizar esse papo de teto da dívida pública, alegando que isso limita e coloca em risco o próprio orçamento dos Estados Unidos, arrisca os seus planos econômicos. E aí ele até se junta à oposição ao Partido Democrata, porque os democratas, via de regra, não diria que é exatamente o mesmo plano, né? Porque o que o Trump quer é que gere um déficit de tanto reduzir os impostos, já os democratas, eles tinham mais déficit pelo aumento dos gastos públicos, né? Então eu diria que são, assim, paradigmas opostos. Mas os democratas também não concordam, pelo menos parte dele, com esse teto da dívida pública. E aí o Trump até colocou, né, de maneira até relativamente cômica, falando que ele não se conforma, que pela primeira vez ele está feliz, depois de tanto tempo, de concordar com a Elizabeth Warren em algo, que é uma senadora democrata, que também sempre pegou o fim do teto da dívida pública. Se isso de fato acontecer, o que as agências internacionais estão colocando, né, com uma queda da credibilidade dos Estados Unidos em honrar com seus compromissos, pode comprometer ainda mais. Beleza, pessoal? Deu para entender os principais acontecimentos? Se vocês curtiram o vídeo, então, já deixa seu like, se inscreve no canal. Tamo junto, beijos, abraços e tchau, tchau.